O Ministério Público, ele representou, junto ao tribunal, uma série de equívocos que poderiam estar sendo feitos neste processo. A unidade técnica recebeu o processo e o Banco Central e o Banco Central respondeu à nossa unidade técnica, né? Mas o grande questionamento que houve, de uma narrativa que eu sempre me dispus a combatê-la, é o seguinte: o TCU tem competência para isso? Essa foi a grande narrativa que foi feita. E aí, hoje eu saio do Banco Central profundamente feliz com o resultado da reunião, e agora eu vou entrar na reunião. O resultado da reunião, o presidente Galípolo nos recebeu muito bem, assim como acontece com todos os seus diretores, quando o TCU está com eles, presente ao Banco Central. Nós fizemos uma reunião com objetivos claros de dizimar qualquer tipo de dúvida a respeito da nossa competência. E o Banco Central, assim como na nota técnica e nos embargos, o Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção, fizesse a fiscalização, porque gostaria, assim como é histórica a relação nossa com o Banco Central, não vem de anos, não vem de meses, vem de décadas, né? Eu estou levantando, inclusive, processos que são muito comuns e parecidos com este. Então, nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar, porque esse processo não é um processo meramente administrativo, ele é um processo administrativo e criminal. Por isso que nós vamos agora, no momento aprazado pelas nossas unidades técnicas, eu levei lá a minha secretária-geral do Controle Externo, a minha auditora-chefe da Audibancos, o meu secretário-geral da presidência e o meu chefe da SECOM. Então, foi assim, do outro lado, estavam todos os diretores do Banco Central, que unanimemente valorizaram o trabalho do TCU e disseram: seja muito bem-vindo, assim como você, TCU, foi bem-vindo em todas as auditorias que realizou no Banco Central. Houve algum acordo? O que E agora em diante, nós vamos fazer um calendário, certo? Já muito rapidamente, entre as nossas unidades, certo? Já habilitei para o Banco Central os nossos interlocutores. O Banco Central já habilitou 2 diretores da instituição. E aí vamos prosseguir rapidamente, porque o compromisso da Corte é terminar esse processo o mais rapidamente possível. Calendário para inspeção, presidente. Vamos organizar a bagunça aqui. Vamos, cada um fala uma vez. A sessão que vai avaliar a decisão do ministro Jonathan, o senhor acha que com isso deve ser logo na volta do processo? Sim, eu falei com o ministro Jonathan, que esteve comigo o tempo inteiro, com toda a sua equipe, né, de assessores, e já aprazamos que estes embargos seriam julgados na próxima quarta-feira, dia 21. Não, é ele ali. Como? O calendário que o senhor mencionou, que foi combinado com o Banco Central, é um calendário para acontecer a inspeção e mais algum outro passo? Não, a inspeção, que na verdade a inspeção sempre foi diligências. Vocês sabem, diligências. O que o banco precisa é tomar conhecimento de determinadas ações que o Banco Central tem, mas que também temos que respeitar as prerrogativas do Banco Central. Era isso que eu disse desde o dia 3, de forma tão enfática, né? E a narrativa era única só, mas agora, pelo menos nisso, a gente termina. O Banco Central é que diz: TCU, você é competente, você é o fiscal de segunda ordem. Eu sou o fiscal de primeira ordem, porque eu sou a agência reguladora do sistema financeiro. Então vai ter auditoria? Vai, claro que sim. Quando vai ser essa inspeção? Porque essa inspeção já... O que ficou de ruído é porque houve a decisão pela inspeção, depois teria havido um retorno nisso e agora então vai acontecer. Quando acontecerá, ministro? Ela já está acontecendo
pela reunião que fizemos hoje. Na reunião que fizemos hoje, nós definimos que o TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que foram base para o processo liquidatório, que só quem podia liquidar era o Banco Central, nós nunca discutimos isso, né? E cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição do TCU já a partir de hoje. Agora, nós temos um calendário, e esse calendário vai ser ajustado entre as unidades técnicas. Vocês já tiveram acesso a documentos? Não. O TCU tem poder para reverter a liquidação do Banco Master? Não. Não tem. Não. Isso Peraí. está em jogo? Isso está em jogo? Porque, de acordo com o despacho do ministro Jonathan, ele classificou como uma medida extrema. Olha, a medida é extremada, mas eu não a vejo como competência do TCU para assim fazê-lo. Mas o senhor considera... Isso qual seria a competência do TCU? Qual seria a competência A competência do TCU é a mesma que ele exerce desde 1988, que nós ampliamos muito nossa competência em 88. Presidente, algumas questões não estão claras para mim. Na próxima quarta-feira, durante a sessão plenária, então, vai ser discutido se a inspeção vai ser avaliada, então, pelo colegiado dos ministros. Sim. E só depois, a partir da decisão, é isso. Sim, você Mas vai ser depois dessa sessão Olha, semana que vem? Se ou já for, se tá? os ministros o TCU e o Banco Central, você não, eu até respeito porque você não entendeu essa questão. O TCU e o Banco Central hoje decidiram pela inspeção. Qual é a O necessidade TCU da apresenta... inspeção, presidente? A necessidade... Dado que a auditoria do TCU que trata sobre bancos já disse que o processo foi correto, não tem dúvida sobre ele, e se o TCU não tem poder para reverter a liquidação do banco, qual é a necessidade de fazer uma inspeção do documento? Primeiro que a fala da Audibancos, ela foi em caráter preliminar. Desculpe que está falando de costa para você. Não, viu? Ela foi de caráter preliminar. E ela não foi de caráter conclusivo. Não tem nenhuma manifestação da unidade técnica nesse sentido. O que eu entendo é que... Qual foi a segunda pergunta tua? Por que é Qual a necessidade? necessidade? Mas sim, pronto, agora, porque aí eu te respondo também, né? Te respondo também. Bom, aí qual a necessidade? O ato de liquidação é um ato administrativo e também um ato regulatório. A Constituição brasileira, no seu artigo 70 e 71, eu já repeti isso como uma mantra diversas vezes, diz que isso é poder do controlador de segunda ordem, que é o Tribunal de Contas da União. Por que a necessidade? Porque houve um ato administrativo e um ato regulatório. Ministro, Agora, ministro, existe então O modelo de condução é um modelo técnico que o TCU já fez várias vezes. Não, eu gosto de dar atenção a ele, porque ele merece. Já fez várias vezes, certo? É um modelo técnico que o TCU é acostumado a fazer. Inclusive, já fez. Vou falar para vocês, eu estava vasculhando o nosso histórico, que é riquíssimo de relações com relação a este fato, né? Vocês são muito novos, mas o Banco Pan-Americano, ele foi um banco que o TCU trabalhou muito no processo liquidatório dele. O Banco BMG Chime também. Aí, quando eu vejo essas manifestações dizendo que o TCU não é competente, nós temos um histórico de relacionamento com o Banco Central de muitas e muitas décadas. O que ele fez no Pan-Americano e no BMG? Tu procura lá, que eu só fiz um... Mas ele não... Então não existe... o senhor respondeu a dúvida do colega, mas eu ainda não entendi. E eu vou fazer tudo para lhe responder. Por gentileza, agradeço a gentileza e disponibilidade do senhor. Haverá o plenário do TCU na semana que vem, vai se reunir para decidir sobre os embargos em relação a essa inspeção. Porém, o que o senhor disse hoje, deixou bastante claro, é que houve convergência do senhor... Exatamente. Do TCU com o BC, de que haverá inspeção. Isso. Se já houve a decisão entre o senhor entre o TCU e o Banco Central nessa reunião hoje, qual vai ser o objeto, então, da sessão plenária da semana que vem? A sessão plenária... Foi muito boa a sua pergunta. A sessão plenária da semana que vem talvez seja desenvolvida até lá, tanto pelo BC quanto pelo relator. A sessão plenária vai talvez ser até lá, até a semana que vem. Certo? Pode haver movimentos nesse embargo, que a mim não me compete. Quem preside o inquérito é o relator. Eu estou aqui falando em nome do tribunal. Então, em nome da competência do tribunal. Esse é um dia, para mim, profundamente feliz.
Porque aquilo que eu venho dizendo em nome do meu tribunal, do tribunal que eu presido, sim, o tribunal é competente, porque quem disse isso agora não foi apenas eu, mas foi o presidente do Banco Central. Sim, a inspeção vai ser feita porque o Banco Central pediu essa inspeção para lhe dar garantias jurídicas, segurança jurídica. Então, nós estamos já andando com o processo preliminar. Então, Agora, o relator, o ministro Jonathan de Jesus, reveja a decisão dele? É isso que o senhor está dizendo? Esse caminhar até a semana que vem? Pode ser isso? O presidente, o relator preside o inquérito, e aí eu não posso antecipar situações que só ao relator cabe falar. Então não existe nenhum tipo de rusga com o Banco Central. Não, a sessão tem que ter, porque eu estou cheio de processo para julgar. Não, sobre esse sobre esse caso, eu espero que possa até não precisar. Agora, ministro, presidente, então não existe nenhum tipo de rusga com o Banco Central por causa dessa inspeção. Tudo foi acordado. Absolutamente nenhuma rusga, muito pelo contrário. Saímos de lá agradecendo um ao outro pela colaboração, o Banco Central precisando do TCU para que possa o TCU analisar os documentos que fizeram com que a liquidação acontecesse. O senhor coloca como se a reunião tivesse sido muito amigável. Teve algum ponto de divergência em relação à competência do TCU e ao BC? Zero. Quem disse que o TCU era competente não foi o TCU só, foi o BC. Zero. Toda a convergência possível. Mesmo nas competências? Assim, absolutamente. Nas competências que foi o tema prioritário. Se passou aqui 15 dias falando nisso, o dia do inteiro, foi sobre competência. Até onde o TCU pode... Não, a delimitação é atendendo às prerrogativas de cada um. Nós entendemos as prerrogativas do Banco Central. Quem está em casa, qual é a prerrogativa, então, do TCU e do Banco Central? Procurar as informações para quem está em casa. Procurar as informações que lhe é devida e o Banco Central dar as informações e manter o sigilo que lhe é devido. Qual que é o resultado extremo dessa pesquisa, né, desse processo no TCU? Se ele não reverte a liquidação, o que ele pode fazer? Olha, tem tantas outras responsabilidades que podem surgir nesse processo. Nós já tivemos aí, pela história, responsabilidades dadas até a diretores de Banco Central e tal. É um processo mas é um processo normal. Eu não vejo nada de anormal numa fiscalização que o TCU faça. Mas, presidente, houve um questionamento. Presidente, houve questionamento e levantaram possibilidade de reverter uma liquidação. Então não é um caso normal. Em nenhum momento, é sim um caso normal, é sim. Em nenhum momento teve do presidente do tribunal qualquer tipo de fala de que a liquidação seria revista. Não. Mas teve ameaça do relator. Teve ameaça. Ele chegou a explicar isso hoje para os diretores do Banco Central? Ele fez mais de uma vez alguma ameaça? Eu acho que o relator nesse processo, ele é a figura que eu repito, é o presidente do inquérito. Quem fala no processo é ele. Eu estou falando aqui por tudo que eu construí com a imprensa brasileira e disse no começo da minha fala que eu respeito muito o trabalho de vocês. Então, é uma pergunta que cabe ao relator analisar. Ele não quis participar hoje da coletiva com o senhor? Não, eu convoquei a coletiva para mim, para o presidente TCU falar do que nós conseguimos, do resultado dessa reunião. Dependendo do resultado dessa inspeção, pode mudar de alguma forma a liquidação? Não, o processo eu não posso me antecipar um processo desse, né? Presidente. Eu não posso me antecipar. Eu daria para ajudar. Não, Pode acontecer. Não é se o senhor vai... Se tem essa prerrogativa. Existe essa possibilidade. Entendo que não. Entendo que a gente só vai ajudar nesse processo ao Banco Central. Entendo que a gente vai dar essa segurança jurídica que o Banco Central precisa e quer. Presidente, o senhor falou que nomeou interlocutores, né, para essa conversa com o Banco Central. Quem foram do TCU? A minha secretária-geral do Controle Externo, que está no meio de vocês aí, ela pode se apresentar depois. A minha chefe, a auditora-chefe da Audibancos, uma companheira Betânia, minha amiga Betânia, tá certo? E aqueles que a minha secretária-geral do Controle Externo a designar. Presidente, sobre o Fundo Garantidor de Crédito, tem mais de 200 mil pessoas, correntistas do Master, que ainda não receberam. Isso. O TCU pode ajudar a liberar esse dinheiro, entrar na negociação para que o TCU vai trabalhar com o Banco Central nessas questões também. São questões muito complexas que eu não tenho condições, até porque o processo está começando agora. Presidente, a inspeção vai ser limitada ao sigilo bancário e criminal? Não, a inspeção vai ser respeitando o sigilo bancário e criminal.
Presidente... Respeitando, não limitada, respeitando os limites desse sigilo. Presidente, só uma dúvida mais que ficou. O senhor descreveu que foi uma boa reunião, bem amigável e tudo mais. Com tudo isso, afasta a chance de ter uma medida cautelar contra o BC? Eu sei que o senhor... Eu entendo que afasta. Eu entendo que afasta porque foi uma reunião em que nós convergimos para um mesmo fim. O fim de fiscalizar e respeitar as nossas prerrogativas. E tu? Sim, presidente, obrigada. Eu queria só reforçar a pergunta ali do colega, se o ministro Jonathan, ele chegou a explicar, falar alguma coisa sobre a questão dele possivelmente reverter a liquidação. Não, eu acho que o ministro Jonathan fez um relato a respeito do trabalho que desenvolveu ao longo do processo. Eu não vi essa alusão ao que você está falando. Presidente, na conversa chegaram a falar dessa pressão, o BC relatou que está se sentindo pressionado pelo TCU? Não, muito pelo contrário, o BC entendeu que o TCU é um colaborador. Apesar de ter indicado que poderia haver colaborador, é um colaborador. Essa reunião, o senhor pretende se reunir agora com o relator quando? Não, após essa reunião, eu vou parar de falar sobre esse assunto. Mas o senhor vai se reunir com o relator? Não, o relator conduz o processo a partir de agora. Após essa reunião, eu não vou mais falar sobre esse assunto. Deixa eu só terminar. Eu vou dar para você, deixa eu terminar de responder a pergunta. Então, após essa reunião, eu vou parar de falar sobre esse processo. Quem fala é o relator nos autos ou o plenário que vai se reunir na próxima quarta-feira, de 4 a 8. Ao presidente coube até aqui defender a competência do TCU. Eu defendi e recebi a solidariedade do presidente do Banco Central. Agora eu vou precisar sair, né, gente? Eu respondi tudo. Só uma dúvida. Não, mas eu vou responder a você, com certeza. Na reunião, o ministro relator deixou claro em algum momento por que ele se manifestou sobre avaliar a decisão de liquidação do Master precipitada? Não deixou claro. E essa, me perdoe, é uma pergunta que cabe a ele, porque o despacho é dele como presidente do processo. Quanto tempo dura a inspeção? Última. Promete? Prometo. Quanto tempo dura a inspeção? Há uma convergência de fazê-la no menor tempo possível, tá certo? Efetivamente, eu não tenho como cravar uma data, mas será, eu acho que um tempo assim, entre um mês para baixo.